O vereador Paulo Mossini, César Paulo Mossini, acho que, como um vereador, né, morador da vila, ele sabe exatamente onde aperta o sapato. As pessoas têm nos procurado com relação ao excesso dos valores cobrados nas contas de luz. E eu queria me associar ao vereador e queria incrementar uma outra questão, não sei se isso tem chegado aos vereadores, mas ali no bairro onde eu resido, no bairro Guajuviras, tem acontecido isso. Não sei se o vereador Márcio Freitas também teve essa experiência. As pessoas estão tendo um aumento estratosférico na conta de água e não há justificativa. Por exemplo, quando as empresas de controle nacional dizem que não vai ter outras bandeiras a não ser a bandeira normal e a conta de luz tem um valor alto. Quando a gente diz que as pessoas devem, inclusive, receber a possibilidade de não pagar a luz e a água neste período, e a água vem num valor exagerado, desse não há o menor sentido. As duas contas cresceram estratosfericamente. Não vou pedir para que a Corsan venha no mesmo dia da RGE, para não tumultuar situações diferentes, mas que nos atingem de forma igual. É uma situação muito difícil, além de uma série de incompetências que a Corsan tem feito. A Corsan tem feito várias reformas e obras no município e não tem dado a devida publicidade. O que acontece com as pessoas? As pessoas não sabem que vai faltar água, as pessoas mais pobres não têm caixa d'água, e esses dias no Guajuviras, mesmo aqueles que tinham caixa d'água, que é o meu caso, ficamos sem água, porque ficamos 2 dias sem água. Vejam bem, senhores vereadores e vereadora Maria Eunice, é um ato criminoso, no meio de uma pandemia, uma empresa que ganha rios de dinheiro da cidade de Canoas. Não existe cidade no Rio Grande do Sul que dê mais lucro para a Corsan do que a cidade de Canoas. E eles ficam 2 dias no bairro Guajuviras e Olaria, Estância Velha, sem nos dar acesso à água e sequer nos avisaram. Os vereadores foram avisados que ia faltar água na Rio Branco, e quando me avisaram, através de ofício, eu fui lá e disse, mas o do Guajuviras sequer avisaram. E eu questiono os vereadores e a vereadora se vocês receberam a informação de que faltaria água no bairro Guajuviras. Eu estou comunicando uma notícia crime ao Ministério Público, apontando os responsáveis da Corsan para que respondam por que no meio da pandemia deixaram as pessoas 2 dias sem água, sem avisá-los, sequer avisá-los. Eu sei que eles estavam trabalhando, eu sei que a pretensão era 1 dia faltar água no Guajuviras e por um problema técnico faltou 2, mas custava nos avisar, custava expandir em todas as redes sociais, WhatsApp, e-mail, Facebook, Twitter e tantas outras coisas. Vai quebrar as mãozinhas do gerente da Corsan em determinar que seja espalhado por toda a cidade, a todos os órgãos representativos, de que faltaria água no Guajuviras por 2 dias. É um absurdo nós passarmos no ano 2020, do jeito que estão as redes sociais, nós não descobrimos que faltaria água no Guajuviras por 1 dia, quiçá por 2. E para concluir, presidente, gostaria assim de dizer que eu estou muito preocupado. Nós levamos 2 meses para garantir de que a pandemia ficasse menor do que 30. Até o dia 1º de maio, nós tínhamos 28 casos. Nós não chegamos ainda no final de maio e já temos mais de 100 casos. Nós triplicamos em 1 mês. Ocorre que qualquer iniciativa que o poder público tome vai levar mais de 14 dias para começar a colher os frutos daquela atitude. Eu sei que o prefeito e o secretário, a quem eu tenho reiteradas vezes elogiado o trabalho, estão agora fazendo uma live. Como nós estamos em sessão, não estou conseguindo escutar o que eles estão falando. Mas eu gostaria de dizer aos senhores vereadores para que a gente se detenha muito nessa questão, que nós possamos avaliar avanços e retrocessos na questão de pandemia. Nós não podemos virar aí o epicentro de uma pandemia. Então, Canoas deu um salto para 100 pessoas. Eu sei que ainda estamos numa situação confortável
frente à cidade de Bento Gonçalves, Uruguaiana, Porto Alegre e outros mais. Mas é uma situação que cresceu muito. Talvez a cidade de Canoas tenha sido a que mais cresceu nesse um mês. Eu estou preocupado com isso e gostaria muito de que os vereadores, que a gente se detivesse nessa questão, para que os munícipes da nossa cidade... Gente, talvez a gente tenha que retroceder em algumas aberturas. E isso não é feio, não. Isso é estratégico. Isso é científico. Nós temos que ter essa preocupação.